O efeito Shrek. Como as crianças são imprescindíveis nos lançamentos imobiliários. Abordagem comportamental e emocional na decisão de compra. Para mediar esse nosso painel, eu quero chamar ao palco o moderador dele. Por favor, senhor Marcos Araújo, ao palco, por favor. Bora lá para trazer ao palco ele que é advogado com mais de 20 anos de atuação no direito empresarial e imobiliário, pós-graduado em direito tributário, corretor de imóveis e fundador da Império Imóveis Limeira. Atua em áreas para loteamentos com foco em segurança jurídica e eficiência dos negócios imobiliários. Por favor, recebam Alan Silva ao palco, por favor. Ela que é minha amiga, minha colega de trabalho, corretora de imóveis na Exclusivitar Imóveis e Negócios. Escolhe o mercado imobiliário por acreditar que imóveis vão além de metros quadrados. Representam histórias, conquistas e novos começos. Sua atuação é marcada por proximidade, verdade e estratégia, conectando pessoas a decisões que impactam suas vidas e fortalecendo relações de confiança em cada etapa do processo de compra e venda. Vem pra cá, Thaís Araújo. O nome é Thaísa Araújo, né? Que parece... Você viu quantos Araújos nos nossos painéis? E quanto A tem aqui, né? Parece que Thaísa Araújo, né? Essa é aquela famosa. Bora lá, então, para a próxima convidada. CEO da LA Imobiliária, lidera uma imobiliária humanizada em Guaratinguetá, interior de São Paulo, e é uma voz ativa sobre experiência, posicionamento e construção de valor no mercado imobiliário. Há mais de 15 anos no setor, acredita que imóveis são cenários de vida e que vender bem começa por entender pessoas, respeitar histórias e criar confiança. Atua também na formação de corretores, fortalecendo uma cultura comercial mais madura e sustentável. Por favor, ao palco, Lilian Agostinho. Muito bem, muito bem. Bom, gente, olha, nenhum desses três aqui são mais a mesma pessoa que eles eram antes de irem comigo para dentro das escolas, tá? E eles estão aqui especialmente não só porque eles foram comigo para dentro das escolas, mas porque eles se envolveram de corpo, mente e alma na ida às escolas. Eles estiveram com as crianças comigo. Vocês sabem que eu tenho o livro Meu Imóvel, Meu Mundo Kids, que é 9 a 12 anos, mas eu resolvi me comunicar com os menorzinhos ainda, tá, gente? Ó, esse aqui é o Meu Imóvel, Meu Mundinho, uma história incrível, doce, gostosa. 4 a 8 anos aqui, tá? 4 a 8 anos. É a história de uma joaninha chamada Zive. Foi difícil achar o nome dela, tá, gente? Porque todo o nome de joaninha do mundo já estava registrado, tá? Todo, que vocês possam imaginar. Mas a Zive ficou perfeita, tá? Ela é uma joaninha muito interessante. Ela percorre a história humana inteira, desde 27 mil anos atrás até o futuro distante, mostrando para a criançada como o imóvel evoluiu de tendas até as cápsulas habitacionais, as cápsulas espaciais no futuro distante, né? E eu chego lá, eles estiveram juntos comigo, daqui a pouco eu passo para vocês. Chegamos lá nas escolas e perguntando, quem tem fogão em casa? Aí eles falam assim, quem é esse bobão perguntando quem tem fogão em casa, entendeu? Eles já levantam a mão e falam assim, não é possível que eu vou ter que responder isso,
né? Com 6, 7, 8 anos de idade, 5 anos de idade. Claro, né, professor, que eu tenho fogão em casa. Tá, mas há 27 mil anos atrás não podia ter fogão dentro de casa, tá? 27 mil anos atrás nós morávamos em tendas. Toda a humanidade existente na época morava em tendas. Quem faz camping, quem já fez algum dia camping com os pais? Vocês podem achar que é quase ninguém, tá? Mas eles estiveram comigo dentro de sala de aula. É quase todo mundo, é ou não é? Levanta a mão quem já fez um camping com papai e mamãe. Todo mundo. Pois é, hoje é só um hobby o camping. Mas há 27 mil anos atrás era o nosso jeito de viver. Todos nós morávamos em tendas, os humanos daquela época, né? Eles ficam encantados com as experiências. Mas para isso poder acontecer, tá, gente? Para chegar nesse ponto, nós podemos conversar com as crianças dos 4 aos 8 anos de idade sobre moradias, sendo que não é somente o Marcos Araújo, o autor, que está conversando com a criançada, tá? São imobiliaristas, corretores de imóveis, incorporadores, né? Você sabe que o nosso assunto é um assunto para criança, desculpa aí, é chato, hein? Assunto chato. Por isso que ninguém conversa, né? Elas também não querem ouvir, porque tudo que a gente fala é chato, não tem interesse nenhum, tá? Agora, dependendo do jeito como a gente chega, fica muito interessante, tá? E por que eu quis conversar com os pequenininhos, gente? Porque não tem como, dos 4 aos 8 anos, pode ir lá na idade de papai e mamãe, tá? É a idade de comprar um imóvel. É estatística. Pegou dos 4 aos 8, vai na idade de papai e mamãe, está na idade de comprar. 90%. Então, você que nasceu na década de 70, no caso eu, por exemplo, né, você que nasceu na década de 1980, você que nasceu na década de 1960, 50, até quem nasceu na década de 1990, tá? Você nunca teve direito de saber onde é que a sua família ia morar, tá? Raríssimas exceções. Sabe quando é que você sabia onde você ia morar? Quando você entrava no caminhão da mudança. Entendeu? Ninguém compartilhava esse assunto com criança. Eu mudei várias vezes na minha infância e adolescência. Nunca soube. No dia do caminhão, entra aí, quer ir no caminhão ou quer ir no carro? Eu quero ir no caminhão, lógico, muito mais divertido. Aí eu descobri onde é que eu ia morar. Sempre foi assim. É ou não é, Getúlio? Getúlio até riu aí, ó. Entra aí. De um jegue, uma carroça. Entra aí que nós vamos levar a geladeira aqui nessa carroça. Carroceiro, vamos levar a geladeira e o fogão na carroça. É isso aí. Isso. Então, eu fiz essa reflexão e falei, nossa, eu passei por isso. Eu nunca soube onde eu ia morar. Nunca foi falado comigo. Aliás, não tinha direito nem de comer na mesa principal no almoço de domingo. Eu comia na mesa secundária. Peito de frango? Jamais. Era asa de galinha, tá? Asa de frango. Asa, pescoço, essas coisas aí. Você ficava na segunda. Hoje eles estão ali escolhendo, junto com os pais, o pedido no iFood. São eles que escolhem. Certo? Naquela época, só asa e pescoço. Então, eu me incomodei com isso e falei, eu acho que o mundo mudou, as crianças estão decidindo junto. Eu fiz um laboratório numa mesa de negociação, gente. Uma mesa de negociação. E na mesa de negociação, eu apenas como observador, corretora e família, uma menina pequena na mesa, um rapaz de 16 anos, o de 16 anos não viu nada, tá? Quando ele foi ver que o negócio já estava fechado, ele já tinha ficado com o pior quarto do apartamento. Agora a pequenininha não, já tinha escolhido o quarto dela. E já tinha aconselhado os pais qual era a melhor numeração ali do apartamento. Então eu falei, puxa vida, essa criançada está avançada, hein? É isso que a gente sente, né? Eles estão muito avançados, decidindo tudo muito rápido. De onde vem isso? Então, aí vem o efeito Shrek. Certo? Vocês conhecem o personagem, né? Devem ter assistido o filme. Provavelmente, quem assistiu o Shrek aqui, levanta a mão, vai. Todo mundo, tudo adulto. Assistiu, sabe por quê? Porque até o Shrek 1, que foi no ano de 2001, todos os filmes de desenhos eram feitos única e exclusivamente para as crianças.
só ia criança e uma mãe era escolhida para levar todos os coleguinhas, os primos. Coitada, ela ia ter que aguentar aquela criançada inteira, fazendo aquela bagunça no cinema. Minha mãe era dessas, tá? Então ela levava todo mundo, todos os meus primos. Então, o que acontecia com a indústria do cinema? Até Shrek 1 vendia 1 ingresso para adulto e 5 para criança. Só prejuízo. Criança paga meia. Entendeu? A partir do Shrek, pai, mãe, irmão mais velho, todo mundo foi junto, porque os diálogos de Shrek são muito interessantes. Os adultos adoram, se surpreenderam com aquele linguajar muito mais descolado do que Branca de Neve, do que, né, a Dama e o Vagabundo lá de trás. Só ia criança no cinema e um pai para 10 crianças. Aliás, os pais nem iam, né? Mãe. A partir do Shrek, todo mundo, vamos embora. Avô, avó, pai, mãe. Resultado, faturamento foi para onde? Para a estratosfera. Os adultos estavam tomando lugar das crianças na sala de cinema. O que a indústria do cinema fez? Como todas as outras indústrias, ela passou a se comunicar com a família. A partir daí, deixa eu falar uma coisa para vocês. Criança que tem smartphone hoje e está nas redes sociais, ela tem uma rede social especificamente para as crianças? Não. Elas estão no Instagram do mesmo jeito. Sabe por quê? Por causa do Shrek. A partir do Shrek, unificou tudo. O tênis, antes você comprava o quê? Seu tênis era o quê? Vai, quem lembra? Que chute. Adulto usava que chute? Claro que não. Você usava ortopé, tá? Ortopé. Era só de criança. Bom, hoje o que os meninos usam? Nike. Igual os adultos. Não tem mais marca infantil. Acabou. É tudo um só. Tudo isso aconteceu a partir do efeito Shrek. Ele começou a tratar todo mundo igual. Adultos e crianças. Então, elas ficaram essas espertonas aí que vocês veem todos os dias nos filmes, nas postagens, etc. Agora tem um problema, gente. A indústria imobiliária é a mais atrasada da história humana nesse aspecto, tá? As crianças vão no stand, ninguém se pergunta nem o nome. Não há uma página específica num book sobre crianças. Não há arquiteta parceira da incorporadora para falar sobre quarto infantil, que é totalmente diferente de quarto adulto. Hoje o quarto da menina de 7, 8 anos tem uma decoração específica dela, tá? As cores dela. A casa é toda monocromática, tá? Toda minimalista. Chega lá no quarto dela, é pink. Você podia fazer isso em 1980? Jamais, não sabia nem o que era tinta. Agora, escolhe uma tinta específica. Então, esse diálogo, ele é justamente para acordar a indústria imobiliária. Eu não estou falando de incorporador, não. Estou falando de imobiliárias. Se você não se comunicar com as crianças, primeiro você está perdendo o futuro, tá? Porque a geração alfa, que são os nascidos de 2010 até 2024, eles são 25% da população mundial. Então, seu futuro está aí. A partir de 2040 são eles, tá? Então, esses visionários e visionárias e corajosos e corajosas foram comigo para dentro das escolas. Eu quero começar pela Thaisa, porque ela é mãe, ela é alguma coisa do colégio com relação aos alunos, às outras mães, etc. E ela foi comigo lá para dentro. Ela abriu o colégio, né? Me diz, Thaisa, o que você faz lá com as outras mães e pais? Além de corretora, né, faço parte da Associação de Pais e Professores do Colégio Marista. Então, foi um significado muito além, foi uma coisa mais de mãe, né? Poder mostrar para as crianças que o lar muda, a casa muda, né? Mas a essência nunca vai mudar, que é o amor, né? Que a gente sempre tem ali dentro. Então, com o passar do tempo, tudo foi evoluindo, mas uma coisa nunca vai mudar. Olha, me diz uma coisa, como é que ficou o grupo das mães depois que a gente passou lá, hein? Querendo a tua palestra. As crianças chegavam lá, fazendo todas as pegadinhas do mundo, né? Quantas pessoas tem no mundo, papai? 8 bilhões. Não, 8 bilhões e 200 milhões. São 356 mil nascimentos por dia, o tio Marcos falou lá na sala de aula. Nós fizemos uma estratégia boa, né, Marcos, ali junto com
com a Fábia, com a Cid ali, com a Cal, na época. Vou deixar para contar depois, né, da nossa... Vamos passar agora para Lilian, que foi comigo para vários colégios. Fomos no Colégio Einstein, fomos no Maple Bear. Ela é uma imobiliarista de destaque em Guaratinguetá, Pindamonhangaba, várias cidades ali muito bacanas. Mas eu vou te falar, hein, disco, né, por nada não, mas você deu lógico, você tem toda a matéria-prima aí prontinha, tá? De anos e anos. Mas depois que a gente fez aquilo lá, deu um salto gigantesco de relevância e repercussão na cidade, entendeu? Na sua atuação profissional, inclusive, não estou nem falando. Foi realmente uma experiência muito positiva. Conhecer o Marcos mudou toda a minha carreira. A gente passou a levar um conteúdo muito diferente para os nossos clientes e para os incorporadores, mas o projeto Meu Imóvel, Meu Mundinho, ele passa por uma questão que comunica com a minha missão, que é conectar as pessoas. Isso está lá escrito, mas não só escrito na parede da minha imobiliária, mas sentido e percebido pelos meus corretores e pelas pessoas que a gente tem oportunidade de aprender. A nossa missão é conectar pessoas aos lugares onde elas vão escrever as novas páginas das histórias de vida delas. Então, esse é o ponto. E aí, quando o Marcos me falou, eu falei, Marcos, isso tem a ver. Então, não é sobre ROI, é sobre equity, é sobre valor, né? O quanto que isso impacta na nossa missão e no nosso propósito de acordar todo dia. Então, plantar aquela sementinha naquele coraçãozinho de cada criança. Olha, não é mais a casa dos seus pais, tá? É o seu mundo, o seu mundinho, e o futuro da sua vida depende dessa convivência, dessa conexão que você tem na sua casa. Então, foi muito lindo, Marcos. Foi cansativo, foi louco, mas foi lindo. Muito obrigada. Eu faço 1000 palestras para adultos, a energia é a mesma de uma para criança, tá? Foi louco. Eles deixam só o bagaço da laranja, tá? Eles levam toda a energia, você sai sem nada. Mas é bom, porque no outro dia você tem 10 vezes mais, entendeu? Recarrega tudo de novo. E o lindo eram as crianças quererem a assinatura do Marcos em cada livro. E aí, de repente, eles quiseram a minha e a da Letícia também. E a gente teve que assinar 200 livros, né? Foi assim, foi incrível, foi louco. E teve uma hora que a gente estava todo mundo no chão, assinando, e as crianças em volta, tia, eu vou guardar esse livro para os meus filhos. Olha aí, palmas. Aí eu estava com o Alain em Limeira, numa escola muito bacana. Como que chama a primeira escola que a gente foi? Jandira. E o parceiro dele, cadê ele? O Dayan estava comigo na sala de aula, tá, gente? Ele estava sentadinho numa cadeira, assim, ó. O Alan junto comigo, fazendo a palestra para as crianças. Chegou no final, eu falei assim, quem quer o livro assinado pelo autor? Eu. Falei, gente, mas tem um problema. Eu só trouxe 10 livros. Só vai ganhar quem gritar mais alto. Foi difícil. O Dayan passou mal. Sério, de verdade. Decibéis. Foram tantos decibéis, ele estava assim, de lado, assim, entrou tudo pelo ouvido dele. Ele passou mal. Foi ou não foi? Então, um susto e preciso sair daqui dessa sala. Eu, de vez em quando, passo também, tá? Porque eles... nossa, é tipo um poder de, sei lá, 50 caixas de som. Não é? E foi incrível, né? Me diz, Alan. Boa tarde a todos. Primeiro, eu gostaria de honrar a pessoa do Marcos. Ele chorou dentro das escolas, se emocionou. Eu chorei na escola e hoje, praticamente, pessoal, faz um ano que eu conheço pessoalmente o Marcos Araújo. Um ano atrás, no outro congresso. Sim. Me plantei na frente dele para conhecê-lo. Ele falou, quem é esse cara maluco? Sou eu de Limeira, interior de São Paulo, fazendo a diferença com propósito. Com propósito. Ali comecei a me conectar com ele, aliás, um pouquinho antes, né? Um pouquinho antes. Do palco lá, vocês no palco, eu lá na plateia, eu falei para mim, um dia vou estar nesse palco.
Chegou. Palmas. E eu não sabia. Uau! Eu não sabia o que eu ia fazer ou falar. Só falei. Ele me pega e manda um áudio um dia. Você vai estar no palco. Eu falei, não é possível. Eu demorei uns 10 minutos para responder o áudio dele. Eu estava chorando. De alegria. Em compartilhar esse momento e a história do livro da Ziv. O livro da Ziv é espetacular. Ele fala com a criança. A criança. Eu tenho uma filha de 10 anos. Aliás, esse livro eu trouxe hoje. Tá, com o autógrafo da Letícia, minha filha. Está aqui, do tio Marcos. Eu peguei dela para trazer hoje aqui no evento. As crianças ficaram loucas, apaixonadas pela Ziv. E enquanto ele autografava, as crianças tinham lido o livro. E uma contando para a outra como era a história. Foi encantador trazer para as crianças a moradia. Elas não têm educação nas escolas, eu não tive, sobre a moradia. Onde vamos morar? A importância de morar. Só morar? O livro é cheio de carinho. O Sérgio Du foi espetacular nos desenhos. Nas ilustrações, cadê ele? Está aqui? Homenagem ao Sérgio Palmas. Du. Palmas, porque realmente é fantástico. Todas as artes são dele, tá, gente? São lindas, maravilhosas, a participação da detalhadas. Letícia Prau também. Tá? Me ajudou na parte do carinho. Quero registrar isso também. Então, assim, foi cansativo. Fomos em 2 escolas, fomos na rádio, fizemos podcast. Foi sensacional o barulho que fizemos na cidade. Ao vivo. 1 hora ao vivo ali. 1 hora ao vivo. E, assim, as na pessoas... Jovem Pan, né? Jovem Pan, e o pessoal não está acostumado, às vezes, os corretores, a imobiliária do modo geral, a trazer esse tipo de conteúdo. Ele faz diferença no nosso dia a dia. Tá? Porque na hora de você estar conversando com o pai e com a mãe, quem realmente vai efetivar a compra não é o pai e a mãe, é a criança. Ó, aprendeu, hein? Muito bom. Lina, você fechou algum negócio? Não necessariamente, como eu te disse, é mais sobre equity do que sobre ROI. Mas as pessoas... Eu encontrei alguns clientes, porque muitos a gente já tinha convivência, são as escolas de padrão mais alto que a gente buscou. Então, a gente encontra, né? Às vezes encontra no clube, encontra no supermercado, o pessoal levou, os professores queriam porque queriam os livros, né? Mas, para falar sobre as crianças, eu acho que tem uma coisa que impactou a minha vida e, muito provavelmente, quem ficou até o fim hoje, parabéns, hein? Porque é muito conteúdo, é muito bom quando a gente vem no evento e aproveita até a última gota. Então, quem está aqui até agora, eu acho que alguns sabem do que eu vou falar. As crianças, elas ajudam na decisão, na compra. Eu já vendi várias casas que foi determinante, mas as crianças me tornaram, as minhas crianças me tornaram essa profissional imparável e não uma corretora de imóveis simples. Foi por causa delas, pequenininhas, né, depois de uma situação em casa delicada, uma separação que eu vi na profissão de corretora de imóveis. Então, as crianças, elas que movem tudo isso, né, que provavelmente movem a maioria das carreiras aqui, está movendo a minha, não são mais crianças, mas para a gente sempre vai ser. Né? Eu tenho uma de 30 e uma de 25, e eu falo às minhas crianças, o pessoal, onde criança? Mas no coração de uma mãe, eu acho que dos pais, que também muitas vezes olharam para os seus filhos final de semana e deixaram eles lá em casa para a gente cuidar de arrumar casas para outras pessoas levarem as suas crianças. Então, isso, para mim, conecta tudo, entendeu, Marcos? Então, perfeito. Muito obrigado. Thaisa, você que está aqui desde 2023, conduza o painel. Agora. Ai, tu me pega de surpresa. Você está aqui desde 2023, olha, sua 4ª edição. Tá, então vamos para o Alan, então. Vamos lá. Pois é, a Letícia prometeu isso e ele foi. Tu nos enganou. E tu é boa para enganar também, para deixar a gente bem tranquila. Na essência de todo o livro, de você levar o Marcos, a tua fala ali foi a mesma a minha quando eu vim pela primeira vez. Na segunda vez eu falei para ele que eu nunca mais ia deixar de vir, né? Enquanto Deus me der vida, e que um dia eu viria aqui, né?
Então, com essa toda a tua trajetória de um ano, né, seguindo, o que tu está levando para a tua imobiliária, tu me contou que tu estava engatinhando ainda, o que tu vai levar disso tudo a essa essência? A pergunta é excelente, porque eu sou advogado tem 20 anos e sou um bebê no mercado imobiliário 3 anos. O preparo, ele é primordial. Conhecimento. Daniel Rosenthal deve estar por aí. Eu participei do PSEG lá, de um curso de consultoria imobiliária. Assisti a aula da professora Fábia Balena, que estava lá, do Sérgio Du. Ó. Aí um dia eu postei lá, o Márcio falou assim, busque conhecimento. Então, eu estou aqui desde o ano passado e esse ano, buscando conhecimento. E ele é um posto de conhecimento. É uma bagagem, é um privilégio, viu, Marcos? Sem demagogia nenhuma. Obrigado. Acredito que todas as pessoas estão aqui até agora também. Parabéns para vocês que estão aqui até agora, né, ouvindo todo esse conteúdo fabuloso e tudo que eles traz para a gente da bagagem. No dia a dia, para atender bem a pessoa. Não é só atender, ó, faz o Pix. Não é assim, gente. Comissão, ele é uma consequência de um negócio bem feito. E ele vai até o final. Eu gostei hoje, não sei qual lá da imobiliária de vocês falou. A gente entrega a GUI, TBI, paga o registro. É da mesma forma, foi da mesma forma que eu faço na imobiliária. Temos que atender o cliente com tapete vermelho. Temos que dar valor a ele, mas temos que conhecer ele, ouvir ele primeiro. Ter a escutatória ativa. A Lília agora. Lília, nessa tua trajetória de anos, né, o teu impacto agora com as crianças, tu mencionou ali que foi o início de um caminho, né, que tu vai colher ali na frente. Mas o que tu está tirando disso e que você coloca hoje no teu dia a dia? Obrigada, Thaisa. Especialmente com as crianças, a gente só não tinha dado o nome brilhante que o Marcos deu, né? Mas a gente já vinha, desde que eu comecei, no meu coração sempre foi sobre histórias. Então, eu falo muito para os meus corretores, quando você diz que eu formo corretores, eu formo os meus, né? A gente forma a nossa equipe. Eu não sou mentora de corretores fora da minha imobiliária. Mas eu falo, quando a pessoa sentar aqui, escuta, pergunta se você tem filhos, como é que é a rotina. Então, ter essa noção que as crianças elas vão determinar a direção da decisão é muito importante. Então, a gente traz mesmo. Eu me lembro que, um caso simples, eu fui atender o prefeito no meio da pandemia, porque eu soube que ele estava com 3 crianças dentro de um apartamento de 200 metros. Eu liguei para ele, a gente tem contato, é cidade pequena, não é nada demais também. Falei, prefeito, eu sei que o senhor está ficando louco com as 3 crianças dentro de casa. Eu tenho uma casa assim, 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 e era uma casa de 4 milhões já na pandemia, era um ticket alto para a minha cidade. E aí ele botou as 3 crianças no carro e a gente foi ver a casa. E na hora que as crianças entraram, isso lá, né? Já saíram correndo, já começaram a puxar a blusa dele. Papai, esse é o meu quarto. Papai, eu posso ficar com esse quarto? Eu olhei para a cara dele e falei, ferrou, né, Marcos? Marcos, o nome dele, Marcos Oliva, um grande querido, um amigo de lá. E aí ele falou assim, pô, Lilian, você fez com esse negócio de chamar as crianças, né? Eu falei, pô, eu sabia que você estava louco dentro do apartamento. Então, antes da gente ver esse livro lindo, maravilhoso e muito emocionante, né? Tem um apelo emocional e afetivo muito grande, focar nesse cuidado com as crianças e tentar entender dos pais o que a criança tem de dinâmica naquela casa faz diferença no jogo e como eu atendo, né, para as pessoas, a nossa persona principal é 35, 45, é a idade que eles estão com crianças em movimento. Então, tem funcionado, Thaís. Eu acho que é por aí. É um aprendizado. Agora, uma coisa que eu quero falar. A gente vem muito aqui, eu viajo muito, vou em muitos cursos. Quando eu volto desesperada, mas agora eu já adquiri uma maturidade de saber que nem todas as cidades a gente consegue mudar tudo. Então, a gente tem que ter calma de voltar lá e pegar um pouquinho de cada coisa que a gente ouviu
e tentar ir mudando um pouquinho por dia, para a gente também não ficar frustrado, né? Porque as histórias que vocês falam aqui são tão fantásticas que às vezes dá vontade de mudar de cidade. Mas muito obrigada, é muito bom, Marcos. Você tem me ajudado muito a eu me tornar uma autoridade lá na minha cidade. Muito obrigada. E vocês todos também. E olha, gente, como é que um empreendimento imobiliário consegue conversar com as crianças sem precisar conversar com as crianças, tá? Conversar assim, ó, por voz, certo? Então vamos lá. Ela foi comigo para o Japão, certo? Nós fomos na feira Expo Japão 2025. Só tem outra em 2030, tá, gente? Só tem outra em 2030, é a cada 5 anos. O Júnior e a André também foram. O Júnior Guidotti, que estava ali, eu acho que ele já saiu. O Júnior e a esposa foram também. Muita gente foi comigo, mais de 20 pessoas. Quando nós chegamos lá, entrando na Expo, que é uma coisa gigantesca, linda, maravilhosa, de cantar os olhos, nós passamos por uma estrutura incrível, gente. Foi o primeiro lugar que me deixou chocado com a Expo. Porque vocês se lembram, quando vocês eram pequenos, que chovia no bairro, e aqui a gente tem uns probleminhas de saneamento, etc., no Brasil, né? De 1990, 1980, e ficava aquela laminha, assim, ó, aquela laminha no bairro, assim, pós-chuva, ficava aquela laminha, assim, que ia até o meio da rua, às vezes, assim, depois é que ela secava, dependendo do sol, vai, porque não tinha nem como escoar. Lembra disso? O que era que a gente fazia? Pulava naquela laminha ali, era legal pra caramba. Era outro tipo de chuva, né? Não era chuva de hoje. Então você chutava, sacudia água para lá e para cá, a criançada inteira. Era assim ou não era? Era, não é? Pois nós estávamos entrando na Expo Japão 2025, mundial, sei lá quantos mil visitantes por dia, um negócio absurdo, lotado de gente. E os caras fizeram, Júnior Neves, uma laminha técnica, cara. Como se tivesse acabado de chover e um espelhinho d'água que acaba assim. Não é uma piscina, tá? É uma laminha técnica. Eles conseguiram reproduzir a natureza ali. Eu olhei para aquilo, vim assim, tem um sistema de filtragem, tá? E reposição da água. E nós estávamos passando num grupo de mais de 20 empreendedores, entrando no evento. Chegamos cedo, né? Meio-dia, abria o meio-dia, se não me engano, 11 horas da manhã. E eu falei, quanto vocês querem apostar comigo que daqui a pouco isso aqui vai estar lotado de criança? Lembra? Todo mundo olhou e falou, vamos ver. A hora que a gente voltou, gente, estava cheio de criança. As mães, os pais, brincando, chutando a água para lá e para cá, caiu, rolou na água. Mas não é igual a 1980, que ali tinha umas bactérias, ali tinha tudo, entendeu? Por isso, eu, inclusive, tá, uma vez por ano tinha que tomar aquele tratamento completo para verme, entendeu? Que vivia jogando naquela laminha ali. Então, os caras fizeram isso num produto imobiliário, gente, tecnicamente. Então, imagina num empreendimento com uma praça central, uma estrutura daquela, se não encanta imediatamente as crianças, no próprio stand de vendas, elas já querem logo ir para ali brincar com a água. Então, é assim que se conversa com as crianças. Tem o livro, tem a passagem pelas escolas e tem estruturas que os empreendimentos podem ter que conversam com as crianças. De vez em quando, eu e a Letícia, a gente passa na frente de um empreendimento que tem uma área kids, mas muito pequenininha, gente. Muito pequenininha. E toda vez que eu passo ali na frente, de vez em quando, a gente passa de carro, eu olho para a Letícia e falo, amor, olha lá a Gaiola Kids. Gente, aquilo ali não é uma área Kids, é uma Gaiola Kids. Né? Não faz o mínimo sentido. Né? Então, muito cuidado ao desenvolver estruturas para as crianças nos seus empreendimentos. Né? E me digam, nós temos aqui, eu tenho a ideia, tá, gente, da Ziv. Na verdade, ela tem 2 amigos, tá, que não saíram ainda. Um é uma libélula, a Lib. A Lib, Ziv, lógico, tem uma amiga chamada Lib, tá, que não chegou ainda, ninguém viu a cara dela ainda, né? A Lib, gente, é uma libélula que nasceu num lago próximo a uma casa que cuida muito bem do jardim. Os humanos que moram ali
cuidam muito bem do jardim. E ela resolve voar, ela ganha asas, resolve voar e ir nos jardins de outros empreendimentos daquela cidade para saber se eles estão bem cuidados pelas incorporadoras, gestoras de condomínio, etc. A Lib é uma libélula muito bacana, porque ela é muito preocupada com o paisagismo. Tá? E, juntamente com a Ziv e a Lib, tem o Low. A Lib chega em 2027, tá? E o Low é um louva-a-Deus. É o terceiro livro, tá? A Lib é o Meu Imóvel, Meu Mundinho. O volume 2, a Lib, libélula. E o volume 3 é o Low. O Low é um louva-a-Deus, gente. Sabe o que ele vai ensinar às crianças? Ter gratidão pelo lugar onde elas moram. Aí eu termino, tá? Aí fica a tríade completa. E eu vou criar um trava-língua para a criançada. Quem falar Ziv Lib Low 10 vezes sem engasgar e gaguejar, vai ganhar um presente. Meu Deus. Marcos, você não para, né? Não vem, não, vai. Para, ô Letícia. A Fábia já pode, então, começar a fazer outra fantasia, né? Tem que. Nós fomos no Colégio Marista. Olha bem, gente, Colégio Marista. Não é muito difícil de entrar, né? Mas com o material didático que nós temos e o convencimento que nós temos técnico, né? Tornou-se possível. E ali no Colégio Marista chegamos e a nossa querida Fábia Balena que fez uma fantasia de Joaninha. E ela se escondeu atrás do púlpito da professora. Ficou aqui, ó, aqui dentro. A Fábia entrou aqui dentro. Ela cabe aqui, tá? Ó, aqui. Aqui, ó. E aí eu falei, gente, vocês querem conhecer a Ziv? Queremos. Vamos chamar? A Ziv é uma Joaninha. Ziv, você está aí? De repente ela está ali com o microfone na mão, tá? Ela falou, oi. Nossa, ficaram todas loucas. Ela sai vestida de Joaninha. Só que os meninos de hoje em dia não são iguais aos de 1980, tá? Você voa, então começa a voar aí agora. Eu falei, a Ziv voa, gente. Ele, então voa aí agora que eu quero ver. Falei, agora a Fábia está encrencada, né? Vai ter que voar. Então foi uma experiência incrível, gente. E eu agradeço muito essas pessoas sensíveis. Outros aqui, cadê Paulo Seles? Ainda está aqui com a gente? Paulo Seles também foi para os colégios em Curitiba, levando a Ziv. Foi incrível. Estaremos lá, né? Lá em Franca, com o Meu Imóvel, Meu Mundinho, contigo, lá com a sua diretoria, já. Tem mais 7 ou 8 cidades aí para fazer. E em 2027 a gente vem com a Lib e depois com a Low. Depois eu vou colocar todos vocês num documentário, que participaram, tá? Num documentário. E eu quero ver se eu converso com algumas marcas aí para ajudar esse documentário a chegar na Netflix. Uau. Com vocês que participaram, os pais, as mães, as crianças, as professoras, diretores e diretoras. Marcos. Isso porque eu ia parar. Marcos, mas aí aproveitar que a gente está aqui, eu acho que valeria a pena a gente propor para as escolas, agora na sequência, uma atividade, fazer um contato pós. Sim, olha, vamos fazer uma segunda atividade, pede para trazer o livro de volta. Perfeito. Sabe? Eu acho que essa questão lúdica da Fábia foi assim incrível, tanto que Foi mesmo. Parabéns. me inspirou, viu, Fábia, quando Parabéns. eu não sabia o que explicar para as escolas no começo. Aí, quando eu vi você, Diana, eu falei, gente, eu entendi o que é. E tem aí, escola já querendo o Meu Imóvel, Meu Mundo Kids. O da Vinci. Interessante. não tem imagem aí, Sem terminar. produção? Só para fechar, tá, gente? Eu já fui em escola que... Não preciso falar o lugar, a cidade, o estado, não é o foco, tá? Mas que o carro, a placa do carro, quem ia e o que ia fazer na escola teve que ser informado aos traficantes. Não entrava lá se eles não tivessem sabendo, senão o pior poderia acontecer, tá? Então, até aí nós fomos, tá? Um diretor incrível, corajoso, que mantém as drogas fora da escola, me contou toda a história e eu perguntei para ele, se eu te colocar num documentário para contar isso para o Brasil inteiro, você vem? Ele falou, eu vou, porque eu expulsei todos eles daqui. Aqui no colégio não tem mais droga. Incrível, né? Muito bem. Muito bom. Ô, Muito Marcos, bem. E só para
só para complementar, a nossa ZIV, ela volta agora em abril nas escolas, tá? Volta. Nós vamos para mais colégios em Chapecó com a ZIV, aquela ali, ó. Com essa ZIV aqui. Aí, fora o hospital. Perfeito. Olha isso. Nós vamos fazer Olha tudo lá, isso. olha a Muito imagem. bom. As crianças Essa no telão. foto aqui é lá em Guaratinguetá. Você lembra, Lilian? Guaratinguetá, o pessoal queria pegar as crianças, rodear o Marcos, não deixava ele sair. Ué, mas a Eu Fábia quase foi desmaiando junto? já, né? Não, a então Fábia essa foi não junto? essa não é. Ah, mas a Fábia tá lá voando. Isso. Aqui é Colégio Einstein, né? Foi muito lindo e a gente... Tamo junto, Marcos. Maravilha. Muito Marquinhos, bom. Muito E um obrigada. detalhe, tá, gente? Sai collab com o colégio, com a gente junto, a escola compartilha. E o mais importante, hoje em dia, até pelo ECA Digital, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente Digital, que acabou de ser publicado, né, através da escola, pode sim, a escola publica, porque é um ambiente correto para isso. Tá? É diferente você sair por aí fazendo postagem aleatória com criança. Nós estamos postando com o aval da escola, dos professores, educadores e diretoria das escolas. É outra conversa, tá bom? Tem toda uma autorização. Toda uma autorização. Até na escola que eu estava, tinha uma filha lá que era filha de juíza. E ela não que poderia aparecer, a filha dela, Sim, por questão de sim. segurança. segurança. É um ambiente controlado, né, que é feito todo esse trabalho que o Marcos traz às escolas. E óbvio, com autorização, com regras. E isso é muito importante. Sim. Já Todo- tive colégio que eu dividi em duas turmas, a turma que podia aparecer, a turma que não podia. Então foram duas quadras separadas, Todo entendeu? o marketing acaba dentro da escola, que é feito por eles mesmos, né? Sim. Então, a gente teve todo esse cuidado também, que nós levamos o marketing nosso, só que pegava as crianças somente de costas, né? Para não Exatamente mostrar isso. o rosto e nem nada. Então, tem que ter todo esse cuidado quando envolve a criança. É isso aí. Até um dia que, fechando, que o Marcos já está aqui, né, o Godoy, uma menina, eu estava assinando um livro, ela chegou para mim, eu assinei, Seja Feliz, tio Marcos. Ela olhou para mim e falou assim, o que você escreveu aqui? Eu falei, Seja Feliz, tio Marcos. Ela falou, alguém entendeu o que ele escreveu aqui? Aí os meninos falaram, não. Ela falou, que letra horrorosa. E foi embora. A sinceridade. Eu falei, mas não acredito num negócio desse. Volta aqui, volta aqui, volta aqui. Ó, se vivesse lá na Holanda em 1800 e pouco, 1900 e pouco, não me lembro a data que eu falei, e fosse pedir um quadro autografado de Van Gogh, ia ser feio também, tá bom? O cara é artista. Aí ela olhou para mim e falei, não tô nem ligando. Entendeu? E um outro que ele chamava Felipe com F-I. Aí eu assinei, ele falou, Felipe, Felipe, escrevi com E. A hora que eu olhei, Foi já estava chorando. Acho que foi em Limeira isso aí, não foi não? Não, foi em Foi Blumenau. Limeira Foi tinha muito Tel. Tel. Blumenau. Aí Felipe, eu escrevi Felipe. Quando eu olhei, ele já estava com a lágrima descendo, assim. Tipo assim, errou meu nome. Tel. Né? Tel. Aí eu falei, puxa vida, pera um pouquinho. Peguei o E e reforcei o I, assim. Ó. I, bem forte, né? Com a caneta forte. E chorou mais ainda, tá? O Marcos. Aí eu falei assim, só concluir a história. Aí eu falei, então, pode ser assim? Aí forcei o I. Aí quando eu olhei, ele estava chorando mais ainda. Aí eu falei, ele falou, não tem mais um? Aí eu falei, vai lá na minha mochila que tem, aquela ali, ó. Tem um lá, só um. Aí ele foi lá, pegou e escrevi Felipe. Aí na hora que ele foi embora, ele me deu um abraço bem feliz e falou, olha, muito obrigado pelo livro e desculpa por ser tão mimado. O Marcos. E foi. E quando você começou a perguntar quantas crianças moravam em cada casa, assim, e eles começaram, eu tenho 2 casas. Quem mora em casa, quem mora em apartamento. Gente, 15, 20% da sala de aula tem dois imóveis, tá? Tem Mora em 2 dois lugares. Eles têm 2 casas. E os Casa ani- do pai e os e animais casa da que tem- mãe. E os animais que tem em casa. E a hora que eu falei, levanta a mão e fala quantas pessoas tem em casa. 3, 4, né? Agora levanta a mão fechada e fala quantos pets tem em casa. Gente, é 10, 12, 16, 8. Foi um Quem bom não tem estudo. nenhum, que é quase ninguém, fica até triste, né? Porque todo mundo tem mais de 4, 5, 6 pets. Você sabe que eu voltei, vamos terminar falando para a minha equipe. Eu não queria vir, mas agora não quero sair. Parece o Rodrigo.
Olha, gente, nas escolas particulares, a maioria mora em em condomínio. Então, lá na minha cidade, pelo menos. Então, eu falei, gente, olha aí, um estudo de mercado bem localizado para a gente explorar, né? Aí sim o ROI, e não o equity. Obrigada. Beleza.